André, a gente tá falando aqui de mudar a mentalidade das pessoas, educar o cliente, né? E aí, cara, tem uma coisa que eu gostaria de saber, não sei se você vai querer responder, se você não tiver confortável para responder, não tem problema, que é o seguinte: você trabalha com jardim vertical, e aí o pessoal começou a fazer TCRAs, né, termo de compromisso de recuperação ambiental, compensações ambientais, trocando o plantio de árvores pela instalação de jardins verticais. A gente tem dois exemplos, Minhocão e a 23 de maio, e não rolou, né, cara? Pois é. E agora? Isso é polêmico, hein? Aí você me apertou, hein, Paulo? Eu vou responder isso, mas antes de responder isso, eu quero voltar, porque a gente estava falando do comprometimento do empreendedor, e eu vejo que muitos jardins verticais são trocados também por jardins de plástico. Então, ou seja, o cara não dá conta do jardim, não quer manter, ele não quer ter aquele custo. Mas também não é algo assim super significante, cara. Pô, para um empreendimento, para uma rede de supermercados, para um shopping center, isso dilui, sai assim no xixi, cara. Não é nada assim, mas não adianta, o cara quer... Porque quer espremer. Pelo amor de Deus. Né? Tem uma rede de supermercados que a gente fez 4 jardins verticais, 3 em fachada e uma dentro de um shopping, que está trocando tudo por plástico. Agora, isso vai muito de encontro aos valores dessa rede. Exatamente. É uma rede que, dentro dos valores, ela já foi muito polêmica em várias coisas aí que eu não quero nem dizer. Então, assim, são valores culturais, né? Valores corporativos, é a cultura da corporação. Então, se a corporação já tem uma cultura que é assim, ela vai ser assim com o próprio jardim vertical também. E aí, quando a gente vem e começa a sacrificar, discriminar o saquinho de supermercado, que era o grande vilão há uns 5, 7, sei lá, 10 anos atrás. Depois era o canudinho de plástico, virou outro grande vilão, e o cara pega e me faz uma fachada com 300 metros quadrados com planta de plástico. Meu Deus. Né? É uma coisa que, assim, são paradigmas que a gente tem que acabar vencendo. E essa coisa do TCA que você perguntou é o seguinte: isso começou, se eu não me engano, no final da campanha do Haddad, quando ele concorreu à reeleição junto com o Dória, onde ele soltou um projeto de lei que transformava os TCAs, ou TCRA, né, que implica em recuperar um passivo ambiental através do plantio de árvores. Quem paga isso é o empreendedor. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma indústria e quero construir uma indústria, e para isso eu tenho que suprimir 20 exemplares arbóreos, vai lá um técnico da antiga DPRN, atual CETESB, faz uns cálculos e fala: olha, para você suprimir esses 20 exemplares, você tem que plantar 2.000 árvores em tal parque e cuidar por 2 anos. Então a moeda de troca sempre foi árvore. E quem paga isso é o empreendedor. Mas o facilitador, o intermediário, é a prefeitura. Isso. Então, nesse final de gestão Haddad, ele conseguiu emplacar um projeto de lei que trocava a moeda árvore por moeda metro quadrado de jardim vertical, para que ele fizesse, então, os jardins verticais do Minhocão, do elevado Costa e Silva. E aí, cara? E aí que isso daí gerou uma grande polêmica dentro da própria Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, entre os ambientalistas, porque os ganhos ambientais de um jardim vertical não se equivalem aos ganhos ambientais de uma árvore. A árvore sequestra carbono e impregna esse carbono na sua massa vegetal, no seu tronco, formando lenho. Então ela vai crescendo em espessura, né, em altura, sequestrando esse carbono. O jardim vertical é feito de herbáceas. Né? O jardim vertical custa em média R$1.000 o metro quadrado. Quantas árvores você consegue plantar com R$1.000? Né? Então, assim, o que a gente tem que ver é que existem outras formas, né, de se compensar passivos ambientais urbanos, por exemplo, em estacionamentos, que são essas grandes frigideiras onde os carros ficam estacionados, não tem sequer uma árvore, e você pode criar edifícios garagem com telhados verdes e jardins verticais com 3, 4, 5 andares, né, e você consegue então
um ganho ambiental diferente. Eu acho que o que tem que existir é a parceria da árvore com o jardim vertical. Exato. A coexistência. Olha que bacana, né? Quando a gente fala de ensinar as pessoas, de ter essa transparência, essa honestidade na área comercial, de explicar para o cliente ou para o poder público, para o empreendedor, qual é a função daquele produto, que no caso é um jardim vertical, dentro daquele contexto. Então, é muito confortante ouvir isso de você, que é o cara do jardim vertical, dizendo que, olha, jardins verticais não substituem árvores. De jeito nenhum. E ele dá uma resposta, uma justificativa técnica, que é, né, algo realmente que é impossível de ser atingido através do jardim vertical, que é a questão do sequestro de carbono, que quando a árvore vai crescendo, ela deixa aquele carbono acumulado no seu lenho, no seu tronco, por isso que queimada joga carbono de volta para a atmosfera, porque daí ele está sequestrado no tronco e aí ele vai virar um gás de novo e vai cair na atmosfera quando queima ou quando aquele tronco apodrece, por exemplo, se decompõe. Então são coisas diferentes. E aí, só que é legal porque você não falou assim, não, então não é interessante. Mas é interessante usar o jardim vertical como compensação ambiental em outro contexto. Exato. Para mim, revestindo prédios e não revestindo parede de viaduto. Exato. É? Né? O custo a R$1.000 o metro quadrado de 10 mil metros quadrados na 23 de maio foi de 10 milhões. Uhum. A um custo de manutenção de R$30 o metro quadrado vezes 10 mil metros quadrados, nós estamos falando aí em R$300 mil mês para manter tudo aquilo. Né? Mas para mim, o grande vilão mesmo do urbanismo vem nesses prédios espelhados, esses prédios de pele de vidro, que são maravilhosos, são lindos. E eu não estou dizendo que a gente tem que revestir todos os prédios com jardim vertical, não é isso. Eu acredito sempre em culturas híbridas. Uhum. Né? Nós temos que deixar a coisa mesclada. Uhum. Mas, poxa, um edifício de pele transparente ainda, o gasto que se tem com ar-condicionado e tudo mais, então parece que a gente vai na contramão da sustentabilidade, curioso. E a gente tem realmente que explorar Marte, porque parece que Marte é mais bonito que a Tailândia, né? Então, ao invés de a gente preservar o nosso mundo, que tem aí a Tailândia, que tem aí o Batuba, que tem lugares maravilhosos, né? A gente tem que explorar Marte, porque, poxa, veja só, né? Daqui a pouco a gente acaba com o nosso mundo e olha lá aquele planeta vermelho, que lindo pra gente colonizar, né? Então, é uma coisa muito louca, porque assim, isso que você está falando é justamente o paralelo que eu trago, né? Você está falando de uma área que é o paisagismo e aí eu transporto para a arquitetura selo por selo. Então, assim, existem prédios no Brasil espelhados que são certificados com altíssima qualidade ambiental. Sim. E é essa a minha crítica também. Por quê? Porque eu vou dar um passo atrás. Para início de conversa, não era para ter prédio envidraçado na cidade de São Paulo. Ponto. Essa é a minha visão. Por quê? Porque para você ter a pretensão de chamar algo de sustentável, antes de qualquer coisa, você tem que passar pelo fundamento número 1 da arquitetura, que é a implantação daquele prédio no sítio, a leitura do clima do local e os materiais mais adequados para se construir. Definitivamente, o vidro não é uma tecnologia que resulta ambientalmente em algo bom para o Brasil e definitivamente essa não é a tecnologia adequada para a nossa mão de obra, a nossa cultura construtiva. Agora, é muito bizarro você pegar um prédio de vidro e ele ter um selo de altíssima qualidade ambiental no Brasil. Para mim, na minha humilde opinião, é um greenwashing, porque você tem aí um sistema de condicionamento de ar eficiente, que usa um gás eficiente, que não sei o quê, e isso tem um selo energético que ele, para operar, consome pouca energia se comparado a um sistema de ar-condicionado normal. Só que o ponto é, não precisaria ter zero ar-condicionado se o prédio tivesse janelas e ventilação cruzada ou Exato. árvores na fachada, o Bosco Verticale de Milão.
Isso é um ar-condicionado natural maravilhoso que tem evapotranspiração. E aí? E aí que a gente tem que ir pra Marte, cara.